Olá, primeiro ano. Então, vamos lá, iniciando a correção aqui das atividades que foram encaminhadas para vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, estudar a vida é estudar os seres vivos e tudo que os cerca nos mais variados níveis de organização, abrangendo desde o estudo da composição química dos seres vivos e o funcionamento de suas células, até conceitos relativos aos ecossistemas e às mudanças climáticas globais. A partir do século XIII, os avanços científicos permitiram discussões sobre a origem da vida na Terra. Diversas teorias tentavam explicar esse fato e muitas, ao longo do tempo, foram abandonadas. Primeira, de acordo com os estudos da origem da vida, relacione abaixo as teorias com suas definições corretas. Então, a gente tem biogênese e abiogênese. A biogênese, ela vai estar falando do quê? Que é a teoria que os seres vivos surgem de outros seres vivos. E para a biogênese é a teoria da geração espontânea. Então, a gente tem aqui a sequência correta, é B para a biogênese e A para a biogênese. Tá ok? Segunda, qual é o nome do profissional que tem como base o estudo da vida na sua atuação? Então, aqui a gente tem alguns itens aí, como matemático, biólogo, químico e o físico. Como a gente está falando do estudo da vida, no caso da matéria de biologia, a gente vai estar dando ênfase ao biólogo. Ok? Então, vamos lá. Ao vivo temos alguns pequenos erros. Terceira, a ciência da biologia, ela busca explicar os fenômenos naturais, utilizando muitas vezes métodos rigorosos. Qual o nome que se dá a esse tipo de estudos? Então, a gente tem lá 4 alternativas. Ela é o tratamento específico, métodos de controle, método científico ou método de explicação. Então, aqui, o nome que se dá para esse tipo de estudo é o que? O método científico. Tá ok? Então, é a alternativa C. Vamos para a quarta questão. Vamos lá. Explica a diferença entre uma célula procariótica da eucariótica. Então, a célula procariótica, a principal característica dela é a ausência de carioteca, individualizando o núcleo da célula, tá? E a eucariótica, elas são mais complexas, né, que as procariontes. Elas possuem membrana nuclear individualizada, tem vários tipos de organelas. A maioria dos animais e plantas que estamos habituados são dotados desse tipo de células, tá? Então, a grande diferença é o quê? É a ausência de carioteca de uma e da outra. A quinta questão. Quando falamos de algumas substâncias se caracterizam pela complexidade e baixa quantidade de energia que possuem, a gente está falando de quem? Das substâncias inorgânicas, das substâncias orgânicas, das substâncias quimistas ou de expressões gênicas. Tá? Então, aqui quando a gente fala de substâncias que se caracterizam pela pequena complexidade de baixa quantidade de energia, a gente vai estar falando das substâncias inorgânicas. Tá? Sexta, existem dezenas de elementos químicos na natureza, porém 4 deles estão em cerca de 95% da composição de todos os seres vivos. Quais são? Então, a gente tem lá, alternativa A, oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, nitrogênio, magnésio, potássio e cálcio, carbono, água, oxigênio e lipídios, oxigênio, carbono, nitrogênio e água. Então, os elementos que estão mais abundantes na natureza, a gente vai estar falando de quem? Lembrando que é de tudo que a gente necessita também, né? Que é o oxigênio, o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio. Tá? Sétima questão. As substâncias inorgânicas caracterizam-se pela pequena complexidade e baixa quantidade de energia que possuem. São elas a água e os sais minerais, o oxigênio e o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio ou oxigênio e água. Então, as substâncias inorgânicas que caracterizam essa complexidade seriam quem? Água e sais minerais.
Oitava, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é o ácido nucleico que contém as informações genéticas dos indivíduos. Ele é constituído, assim como o RNA, por 3 componentes básicos que formam os nucleotídeos. Quais são? Se vocês lembrarem daquela atividade que a gente fez em sala de montar a estrutura do DNA, a gente lembra que ele tem 3 bases lá, né? Então, quais são? Então, a gente vai estar falando da pentose, do fosfato e as bases nitrogenadas. Esses são os componentes básicos que formam os nucleotídeos, tá ok? A nona. As moléculas de DNA, elas são formadas por 2 cadeias dispostas em forma de hélice. As 2 cadeias estão unidas entre si pelas bases nitrogenadas, que se ligam por meio do quê? De ligações metálicas, ligações de hidrogênio, ligações iônicas ou ligações polipeptídicas. As ligações são aqueles risquinhos que a gente fez, né? Que fala que uma tem dupla ligação e a outra tem tripla. Então, elas vão se interligar pelo meio de ligações de hidrogênio. Tá ok? Na 10ª, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, a gente tem aqui DNA e RNA e na outra coluna as especificações de cada um. Tá? Então, quando a gente fala aqui que possui uma dupla hélice, a gente vai estar falando de quem? Do DNA. Quando a gente fala que ele é uma ribose, a gente vai estar falando que é quem? O RNA. Ele possui uma fita única ou simples. Então, se ele é simples, a gente vai estar falando do RNA também. Ele é uma desoxirribose. Se ele é uma desoxirribose, a gente vai estar falando, como o próprio início aqui diz, que é o DNA. As bases nitrogenadas deles são adenina, guanina, citosina e timina. Quando a gente fala dessas bases nitrogenadas, elas são compostas no elemento do DNA. E nos resta aqui as bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina e uracila, que compõem o RNA. Então, a sequência correta aqui é 1, 2, 2, 1, 1, 2, que vai ser representada pela alternativa C. Tá ok? Essa é a correção, então, da primeira atividade. Então, a gente parte para a segunda. Caso tenha dúvidas, a gente pode estar conversando aí por e-mail. Tá ok? Bom, pessoal, partindo aqui para a segunda atividade, que foi encaminhada no dia 31, o que foi solicitado? Fazendo fichamento sobre envoltórios celulares, né? Da frente A. O que era para estar descrevendo aí? O que são os envoltórios celulares, o que é o desenvolvimento da biologia, explicar a importância aí do microscópio e quais os tipos mais utilizados e, como eu falei ali em cima, o que são os envoltórios celulares. Então aqui a gente dá uma ênfase neles, tá? Então vamos lá, o envoltório celular, né, ele está relacionado ao desenvolvimento tecnológico que tornou possível a visualização e o estudo das células. Os envoltórios celulares, né, os envoltórios, eles estão em todas as células, pois apresentam estruturas que limitam o meio intra e extracelular. O nome que se dá a essa estrutura é parede, que vai envolver, vai proteger e faz parte da célula. No caso, ela é denominada do quê? De membrana plasmática. Ela é constituída principalmente por fosfolipídios e proteínas, sendo, portanto, lipoproteica. Tá? No caso da citologia, que é esse estudo aí das células, ela é dependente de equipamentos que permitem a visualização completa das células humanas, pois a maioria delas elas são tão pequenas que não pode ser observada sem auxílio de instrumentos ópticos de ampliação, que no caso seria o quê? A grande descoberta aí do microscópio, né? Então, o microscópio ele foi importante para isso, para poder ter uma visualização melhor ou mais completa dessas células aí que são tão pequenas, né? Então, existem aí alguns tipos de microscópio que nem temos, o óptico e o eletrônico. E o que vai diferenciar um do outro é o poder de resolução de cada um deles. Tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, na outra parte, o que a gente pediu, né? Referente à frente B,
a partir lá da página 546, que envolve ecologia, segue algumas instruções que era para ser feito, né? Como a frente B ela vai se tratar da ecologia, que estuda o meio ambiente e os seres vivos que vivem nela, né? Ou seja, é o estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos e das interações que determinam a sua distribuição, sendo que envolve a biosfera, ecossistemas, o habitat, a dinâmica de populações, níveis tróficos, cadeia alimentar, ciclo biogeoquímico, que vai estar falando sobre os ciclos da água, oxigênio, carbono e nitrogênio. Então, eu pedi para vocês estarem fazendo o quê? Uma resenha contendo a importância de cada item desses itens citados, do fundamento da ecologia, do fluxo de matéria e energia, os ciclos biogeoquímicos e dinâmicas de comunidades. Recebi todas as atividades de vocês, vi cada um, tá? Ficou bacana. E então, essa importância aí para o fundamento da ecologia é o quê? O básico de tudo, que ele vai falar que no caso a ecologia, ela é a ciência que vai estudar as relações dos seres vivos entre si, né? Com o meio que eles vivem. E ele vai estar envolvendo quem? A biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, né? Que ele pode ser bem mais definido como o conjunto das regiões que são habitáveis na Terra, né? Então a gente pode estar falando aí que o termo da biosfera ele foi criado em semelhança às camadas relacionadas aos componentes abióticos, né, da Terra, que são quem? A hidrosfera, que é uma camada formada pela água, a litosfera, que é uma camada formada pelas rochas e pelos solos, e a atmosfera, que é a camada formada pelo ar, né? Embora a gente possa concluir que a biosfera é uma região propícia à vida, não é isso que acontece em determinadas regiões onde o clima é inóspito, né? Lugares com condições climáticas de frio intenso e solo com elevada acidez ou salinidade são alguns exemplos de regiões não ideais para abrigar formas vivas, porém nelas vivem algumas espécies, né, adaptadas. Então aí é só um conceito aí para ecologia, né? O que seria ecologia? Porque, como a gente falou, é o estudo das relações dos seres vivos. Então, aí no fluxo de energia, o que a gente pode estar falando sobre ele também, né? Que a interação, né? A interação dos fenômenos da cadeia alimentar e a relação entre o tamanho e o metabolismo do organismo traduzem em comunidades, possuindo uma estrutura trófica definida, né? Frequentemente, ele é uma característica de um dado tipo de um ecossistema. A estrutura trófica ela pode ser medida e descrita em termos de energia fixada por uma unidade de área ou por uma unidade de tempo a níveis tróficos sucessivos, né? Então a gente sabe que os seres vivos eles necessitam de energia para realizar as suas funções vitais. Dessa forma, a transferência de energia de um nível trófico para o outro, no caso ela nunca vai ser completa, né? Então, aqui que a gente pode falar também que os ecossistemas ele tendem a se manter em homeostasia, né? Onde os produtores, consumidores, decompositores vão apresentar uma relação direta e as proporções dos organismos, no caso pertencente a cada nível trófico, vão se manter em condições de equilíbrio. Tá ok? Tá. Então, aqui nos ciclos biogeoquímicos, pessoal, é assim. Os componentes químicos que fazem parte da constituição dos seres vivos são os mesmos que compõem a crosta da Terra, né? Então, logo os elementos químicos que fazem uma constante, né, um ciclo pelo ambiente, pelos seres vivos, são os elementos como carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, cálcio, enxofre, entre outros, né? E ora eles estão dissolvidos no solo e no ar, ou ainda aparecem constituindo moléculas mais complexas, né, como os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Então, esses elementos químicos que circulam pela natureza e os organismos que também fazem parte dela funcionam como uma estrutura de passagem desses componentes. Então, toda essa circulação de matéria nos diversos ambientes da Terra constitui o ciclo biogeoquímico, que ele vai estar falando sobre
sobre o quê? O ciclo da água, como que é feito esse ciclo da água, né? O ciclo do oxigênio, para que serve, tá ok? O ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Então, aqui ele vai estar falando sobre a parte de evaporação, condensação, precipitação da água, quando a gente fala do ciclo da água, né? Do oxigênio, que ele vai estar falando da parte de combustão, referente à respiração, fotossíntese, né? Até chegar na sua decomposição, ok? Quando a gente falar aqui do ciclo do carbono, é referente à combustão que é liberado na atmosfera e o que vai chegar também para o ser vivo, ok? Então, pelos ciclos biogeoquímicos, a gente vai estar falando do que acontece, como é feito cada um desses itens, tá ok? E agora aqui voltado para as dinâmicas de comunidades, ele vai estar falando como que é representado, né? Que ele vai estar falando sobre os crescimentos populacional, que tem aquela curva de crescimento, que tem a curva de sobrevivência, né? Porque assim, a população ela representa o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vai coexistir em um mesmo espaço. O tamanho das populações vai depender de fatores biológicos e ambientais, como a presença de predadores ou parasitas, escassez ou abundância de alimentos e tamanho de área geográfica que eles vão habitar. Portanto, assim como as comunidades, as populações são capazes de se modificar no decorrer do tempo, né? E essas modificações no tempo populacional e a relação entre o número de indivíduos de uma população pelo meio físico que é ocupado por ele é expresso em área ou volume e recebe o nome de dinâmica de populações, tá? E nisso também vai envolver o quê? A dispersão populacional, né? Que significa que é a movimentação dos indivíduos de uma população durante a sua vida. Então, resultando aí em colonização de novas áreas, diferentes das que os seus progenitores eram encontrados, né? Normalmente, as migrações são influenciadas por fatores reprodutivos, que vão estar disponibilizando aí alimentos, condições climáticas ou ações humanas, como a destruição do habitat de uma determinada espécie, né? E também a gente fala o quê? Da sucessão ecológica, que vai estar comentando que é o quê? Que é uma comunidade capaz de se instalar em uma área nunca habitada antes, né? Então, esse processo de colonização ocorre de forma lenta, gradual, denominando-se de sucessão ecológica, que ele vai compreender as alterações ordenadas e progressivas no ambiente, resultantes da interação entre os fatores físicos, climáticos, biológicos e organismos vivos que foram promovendo uma influência direta sobre o outro, tá? Então, pessoal, é isso. A gente conversa aí na próxima aula referente àquela terceira atividade que eu encaminhei para vocês, tá? Que era para estar respondendo até o dia 15, fazendo devolutiva até o dia 15. Muitos aí já me entregaram, outros ainda não, mas lembrem, prestem atenção nas datas, porque alguns alunos entregaram a primeira atividade e a última, a primeira e a terceira, a segunda não entregou. E essa terceira atividade, o que eu pedi, né? Para que vocês fossem criativos, criem uma pergunta com sua respectiva resposta para cada capítulo abaixo. Mas aí eu coloquei, use sua criatividade, não utilize as mesmas questões que já foram passadas para vocês, né? Então, você vai fazer uma para o estudo da biologia, bioquímica celular 1 e 2, envoltórios celulares, fundamentos da ecologia, fluxo de matéria e energia, ciclo biogeoquímico e dinâmicas de comunidade, tá? E encaminhando para o e-mail da pro.raquel.tot@gmail.com. Pessoal, obrigada. Dúvidas a gente tira pelo e-mail ou aí pela live, ok? Até mais.